A gente continua falando de infraestrutura, mas de outra natureza. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional vai fazer uma parceria público-privada, uma PPP, para operar o projeto de transposição do Rio São Francisco. A resolução que autoriza a abertura de um processo para a licitação deste assunto foi publicada nesta semana no Diário Oficial. E para falar mais sobre este processo, eu converso agora com o Eduardo Tavares, que é secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Bom dia, secretário. Obrigado por estar com a gente em plena sexta-feira, aí entre feriado e fim de semana. Mas queria te ouvir sobre a abertura desse processo e qual que é a expectativa do Ministério. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado por estar podendo contribuir aí, compartilhar informações importantes, né? É um projeto muito emblemático. Em nome, então, do ministro Valdez, do Ministério, a gente agradece essa oportunidade. É um trabalho que iniciou lá em 2005, né? Ou seja, uma pactuação muito grande, né, de fortalecimento desse Pacto Federativo para a segurança hídrica, né, no Nordeste. Vamos lembrar aí que a transposição atende, né, 4 estados, 12 milhões de pessoas, então é um projeto muito estratégico, vem sendo coordenado aí por vários atores, mas a gente tem que destacar aí o PPI, né, o secretário Marcos Cavalcante, aí dentro da Casa Civil, a gente tem a Agência Nacional de Água, o próprio Ministério, BNDES, um grande parceiro aí também nosso. Então, toda essa governança, né, em conjunto com os 4 estados, né, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba, para a gente poder modelar esse grande projeto, né, que prevê aí 2 bilhões, né, mais de 2 bilhões aí de investimentos, né, num contrato que busca muito, na verdade, a gente ampliar, né? Hoje a transposição São Francisco, sem dúvida, é um instrumento muito importante para a gente garantir o fornecimento de água, né, para as pessoas, né, para consumo humano, mas tem um potencial muito maior, né? A gente fala muito, por exemplo, dessa questão da irrigação, né, de vários outros desdobramentos, né? Então, esse projeto hoje sendo entregue, né, com 25% de capacidade no eixo norte, a gente vai entregar agora já licitado, né, em implantação mais um conjunto de bombas, então 50% de capacidade do eixo norte, 50% de capacidade no eixo leste, e aí com um grande potencial, então, de ampliação, né, e de possibilidade de desenvolvimento aí muito grande para toda a região. Secretário, a gente está acostumado a observar no Brasil concessões ou parcerias público-privadas em infraestrutura, por exemplo, em rodovias, né, quando uma empresa passa a tomar conta de um trecho rodoviário. Também há, por exemplo, em portos e aeroportos, quando o terminal passa a ter gestão de uma instituição privada, de uma companhia privada, de um consórcio, uma empresa. No caso da transposição, o operador, quem vencer este processo, ele fará o quê? Que tipo de serviços passarão a ser prestados e que hoje são de responsabilidade do Estado, seja do Estado de fato ou do governo federal? Hoje, o governo federal, ele é o grande operador, e a gente, inclusive, tinha apoios múltiplos, né? Uma parte do Ministério, uma parte via Codevas, centralizamos tudo hoje no Ministério, para atender os 4 estados, e a gente criou 2 sistemas, na verdade, para transmitir segurança, ou seja, realmente ter esse modelo muito atrativo para o investidor. Então, a gente vai ter uma relação estados e governo federal, essa relação continua, então os estados, por exemplo, Pernambuco vai definir quanto quer, né, qual a demanda, por exemplo, anual de água, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, enfim, então continua tendo essa relação da União por meio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional com os estados, né, e uma relação da União com esse novo concessionário que vai estar aí com a responsabilidade de manter as barragens de operação, toda a infraestrutura de bombeamento, inclusive essas possibilidades de novos investimentos, ou seja, de ampliação, esse 2 bi que a gente está estimando aí para modelagem, então, mais de 1,5 bi é justamente para essas ampliações que vão acontecer de acordo com a instalação da demanda, ou seja,
de acordo com o que cada estado, né, a região for demandando, for solicitando, e a gente identifica e confirma. Então, a União continua com esse papel. É importante destacar, nesses projetos de infraestrutura, que um foco do governo federal é justamente não é gerar outorga para a geração de caixa do governo federal, muito pelo contrário, o governo federal continua participando, tá, dessa gestão, dessa modelagem, colocando recursos do governo federal para essa operação, mas a ideia é que a gente possa, então, ter um concessionário para garantir investimentos mais sérios, né, fazer realmente toda essa gestão que hoje é feita com vários contratos, a gente vai consolidar, concentrar, e aí justamente focando muito na melhoria da qualidade de serviço para a população. Então, vamos ter uma série de indicadores de disponibilidade, de desempenho. Então, esse operador tem que garantir que essa água chegue lá na ponta, que possa realmente garantir essa segurança hídrica para esses 4 estados. E, secretário, a modelagem da PPP prevê qual que é o desenho societário? O governo federal terá 49% e o parceiro 51%. Qual que é a modelagem prevista neste processo? Basicamente, o governo federal, essa infraestrutura, ela continua sendo federal, tá? Ela não vai ser privatizada. Sim. Então, isso é uma pergunta muito importante. A infraestrutura, ela continua pública. O que a gente vai ter, então, é uma PPP administrativa, é um contrato realmente de operação, manutenção e possibilidades de investimentos, né, de ampliação, mas a infraestrutura, esse patrimônio, continua público durante toda a concessão. Então, a gente vai ter, ao final, o retorno, ou seja, dessa responsabilidade do governo federal e uma possibilidade de uma nova concessão. Mas o patrimônio não deixa de ser federal. Tá? O que a gente está fazendo, então, é uma contratação de um concessionário para fazer essa operação e manutenção das barragens, dos conjuntos e bombas, né, de todas as adutoras, enfim, que envolve aí desde Eixo Norte, Ramal do Salgado, enfim, a integração com os eixos estaduais. Então, a gente tem, então, no governo federal, dentro dessa concessão, Eixo Norte, Eixo Leste, PISF, mais essa questão, por exemplo, do Ramal da Poti, né, Rio Grande do Norte, Ramal do Piacó, e a integração com os estados, né? A gente tem, inclusive, obras que estão sendo apoiadas pelo governo federal em conjunto com os estados, destaque aí para o Ramal dos Salgados, Entre Montes, né? Ramal do Agreste, já de responsabilidade dos estados, né? Em conjunto aí com as concessionárias de distribuição de água, enfim, mas o PISF em si continua sendo, tá? Diferentemente de outras modelagens, continua sendo aí um patrimônio público federal. Então, é uma contratação de um operador, assim, de maneira muito simplificada, o que está sendo aberta a possibilidade é de a contratação de um operador e que ele vai ser remunerado pelo governo federal e, eventualmente, pelos governos estaduais, os governos subnacionais ali, pelos serviços prestados relacionados a tudo relacionado ao rio. Estou correto nessa afirmação, secretário? É exatamente isso. Tá? A ideia é um operador que vai receber da União. Isso também é um ponto importante, tá? Principalmente para os investidores. Né? O que a gente buscou? Até para que a gente não tenha essa discussão do Pacto Federativo, vamos lembrar que são 4 estados diferentes, mais governo federal, então uma complexidade administrativa que poderia, talvez até, de certa forma, gerar algum receio no investidor. Então, por isso a gente criou 2 sistemas. Tá? A relação dos estados continua sendo com o governo federal, então cada estado vai definir como vai ser feita essa contribuição para o modelo. A gente tem aí, então, estimados, né, 370 milhões por ano para fazer essa operação, né, e aí essa contribuição, né, essa tarifa é estabelecida pela Agência Nacional de Água e Saneamento, né? Cada estado vai contribuir, então, de acordo com a sua utilização dentro dessa modelagem, e isso é recolhido para a União. E, por outro lado, a União está contratando esse concessionário e é a União que vai
efetuar esses pagamentos concessionários. Tá? Então, a gente tem 2 sistemas concomitantes, mas não é o Estado que paga Perfeito. concessionário de forma individual. Perfeito. E aí, secretário, qual é a modalidade de escolha do operador? Vai ser por. Não, o senhor mencionou, né? O objetivo não é fazer caixa nem fazer primário com a outorga. Tem outorga neste processo ou a escolha será por desconto, eventualmente, na contrapartida da União no pagamento pelos serviços? Isso. A modelagem prevê justamente isso. Não há previsão de outorga, tá? Então, a gente tem, inclusive, um foco muito grande nessa questão da capacidade, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente, ou seja, garantir que o parceiro que está ingressando tenha toda essa envergadura, essa maturidade, né? Essa capacidade de fazer a gestão dessa infraestrutura tão importante, né, para o Brasil, para o Nordeste. Né? Então, a nossa preocupação muito é essa. Né? Então, a ideia é que a gente possa então vai ser muito uma disputa em função da eficiência do parceiro em relação aos investimentos, em relação a essa operação, né, o custo dessa operação. Isso, claro, que vai se traduzir em modicidade tarifária, porque no final do dia, né, a gente tem estados e União contribuindo para essa operação e com mais eficiente, com mais acessível a gente garantir essa operação, melhor para o país, enfim, para os consumidores. E, secretário, que tipo de operador, ou que tipo de investidor o senhor imagina que vai levar um envelopinho ali na disputa? Vai ser na B3? E como que vai ser na B3? E que tipo de empresa o senhor acha, ou o Ministério espera atrair? Serão, por exemplo, operadores de não sei, eu vou perguntar porque realmente eu não faço ideia, posso estar falando uma besteira aqui. Serão operadores do tipo de utilities, assim, de água, esgoto, de energia, ou serão grupos, consórcios com investidores financeiros? Quem que é que bicho é esse que pode operar uma concessão, uma PPP tão distinta como essa da transposição do Rio São Francisco? Uma ótima pergunta, né? A gente tem feito vários roadshows, tá? Com o próprio BNDES, né? Todo esse grupo que a gente tem feito. E muito interessante porque as companhias, né? Hoje o Brasil, sem dúvida, é até reconhecido aí pelo BID, enfim, como um dos mercados para PPPs mais atrativos. Aí, hoje nós somos o número 1 da América Latina, mas hoje, em termos, né, mundialmente já reconhecidos como uma das principais carteiras, tá? A própria Unesco, enfim, investidores europeus, bancos italianos, né? Enfim, muita gente olhando, estudando, tá? Essa modelagem é uma modelagem inovadora, sim, mas com perfil muito de utility. Então, as próprias concessionárias, né? Aí a gente tem grandes grupos, né? Equatorial, a Egea, Igual, enfim, pessoal que já trabalha com saneamento, e aí a gente tem um pipeline fantástico do BNDES, né? São até dezembro do ano que vem, a gente tem 9 concessões, né? Sendo estruturadas pelo BNDES, Nordeste, Norte, enfim, Centro-Oeste, estimados em 80 bi de CAPEX, tá? Então, todas essas concessionárias, essas integrações, né? Das concessionárias que trabalham com água, e saneamento, enfim, de maneira geral, tem interesse, né? Porque vão estar, inclusive, lidando, eventualmente participando de projetos aí de estados. O Pernambuco, por exemplo, é um estado que está modelando, né? Rio Grande do Norte também está modelando. Então, com potencial de integração dessa adução, né, de água bruta, né, que é a origem, na verdade, é o começo, né, dessa geração de água, que depois vai ser, enfim, distribuída aí, eventualmente, pelas concessionárias aí na ponta, nas regiões metropolitanas, enfim, nas cidades, né? Então, o senhor, só para terminar, secretário, o senhor mencionou aí o interesse, ou pelo menos um matchzinho que já está rolando entre estas operadoras que hoje estão aí no segmento de utilities, pessoal de água, de energia, tal, que tem muita coisa em comum com isso. E o senhor acha que pode ter gringo vindo aí? Porque este é um segmento que despertou nas concessões estaduais
teve muito estrangeiro que olhou ali e tal. O senhor acha que, eventualmente, o Ministério pensa, o BNDES tem conversado, tem acenado aí para investidores estrangeiros ou parece ser mais uma cara de operadores nacionais? A gente imagina, tá, que tem um consórcio, na verdade, tá? A gente imagina, é uma operação grande, né? Enfim, então a gente imagina que a gente tem aí grupos se organizando com empresas que já atuam no segmento, com parceiros internacionais, sim. Então, a gente tem, por exemplo, Banco Intesa, que é um grande banco já em utilities na Europa, que está estudando e já vem apoiando, por exemplo, projetos aqui no Brasil, tá? Os perímetros de irrigação, por exemplo, que a gente tem concedido, né? O Jequitaí, Baixio de Irecê, por exemplo, o Baixio de Irecê está com Equipave, né? E é um grupo que tem operadores nacionais, sim, mas um grupo que tem parceiros internacionais. Então, a gente imagina, sim, que a gente possa ter um mix, né, de operadores locais com investidores internacionais que estão vendo o Brasil aí como um grande parceiro, principalmente nesse gap, ou seja, o Brasil tem cada vez mais investido nas PPPs como uma estratégia para a gente avançar nessa agenda de infraestrutura, né? E aí a gente tem um déficit geracional até, e a gente precisa avançar nesse tema. Sem dúvida, as PPPs têm sido um grande instrumento aí, coordenado pelo PPI. A gente acredita, sim, que esse é mais um exemplo desse mix que vai ser gerado, como tu colocou aí, de empresas nacionais com investidores internacionais. Muito interessante, secretário. Muito interessante mesmo, porque é uma frente completamente distinta e, pelo que o senhor nos explicou aqui, é um projeto absolutamente amigável ao mercado, ao capital privado, que, junto com os interesses do setor público, podem levar, acima de tudo, o desenvolvimento para essa área do Brasil que precisa tanto e que tem no São Francisco uma artéria das mais importantes para o desenvolvimento daquela região do Brasil. A gente conversou com o Eduardo Tavares, que é secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que está liderando este processo para concessão via PPP da transposição do Rio São Francisco. Secretário, obrigado pela conversa, um ótimo fim de semana. Obrigado aí e até breve. Nos vemos aí na B3. Combinado, secretário. Obrigado. Aí o senhor vem nos dar uma entrevista aqui nos estúdios da CNN. Obrigado, até logo.